Bom dia, meus queridos do 9º ano. A nossa aula de biologia de hoje, nós vamos começar o capítulo 3. Vamos falar sobre a ação do homem, no ambiente. Vamos lá? Então, a gente tem, vamos falar hoje sobre poluição do ar ou poluição atmosférica. Então, o que vem a ser a poluição? O que essa palavra poluição significa? Significa a presença concentrada de determinadas substâncias ou agentes físicos, que são os poluentes, no ambiente, e geralmente eles são produzidos pelo homem, tá? Existem diversas formas, de poluição do ar. Hoje nós vamos falar sobre algumas delas. Vamos começar com o monóxido de carbono, tá, gente? Que é o CO. Esse gás, ele é altamente perigoso. Por quê? Porque ele é um gás incolor, então ele não tem cor, ele é inodoro, ou seja, ele não tem cheiro, e ele é tóxico. Significa dizer que você respira normalmente sem sentir nenhum desconforto, porque ele não tem odor, tá? E também não enxerga, esse gás, não dá para detectar a sua presença, porque ele é incolor. E por que ele é tão perigoso assim? Porque esse poluente, que é o monóxido de carbono, ele vai ligar-se de forma irreversível com uma molécula de hemoglobina. E o que é hemoglobina? Ela é uma proteína, que está presente nas hemácias, que vai ser responsável pelo transporte de oxigênio até as nossas células. E qual seria a consequência disso? Se o monóxido de carbono vai se ligar com a hemoglobina, e a hemoglobina que transporta o oxigênio, quando o monóxido de carbono está ligado com ela não vai transportar o oxigênio, ela vai transportar esse monóxido de carbono. E qual seria a consequência na célula de não receber o oxigênio, que é transportado pela hemoglobina? Seria a célula não consegue fazer o processo de respiração celular. Portanto, pode causar a morte da pessoa por asfixia. E de onde é que vem esse gás? Ele vem principalmente da queima incompleta de compostos orgânicos, como o petróleo, tá? Queima incompleta de combustíveis fósseis, carvão, o petróleo, tá? Que está presente aonde? Está presente em toda a frota de veículos, tá? De veículos que produzem essa grande quantidade de monóxido de carbono, também é proveniente da utilização como fonte de energia em indústrias, tá? Em fábricas. Então, esse gás, ele pode sim causar a morte. Se ele estiver sendo produzido, estiver num ambiente fechado, a pessoa começa a inalar, vai sentir um desconforto, dor de cabeça, um enjoo, vai ficar um pouco nauseado e pode desmaiar, tá? E perder a consciência e morrer asfixiado, não consegue fazer o processo de respiração celular. Temos agora o dióxido de carbono, que é o gás carbônico ou CO2. Esse componente, ele é um componente natural da atmosfera, porém, nas últimas décadas, tem sido produzidos em alta e grande escala, tá? Principalmente pela ação humana. E esse gás, ele é produzido através de quais processos? Nós temos o processo de respiração, então quando nós respiramos, nós levamos aos nossos pulmões o oxigênio, mas eliminamos através do processo de expiração o gás carbônico, ou CO2, tá? Eliminando para o ambiente. Temos também o processo de decomposição. A decomposição, que é feita por fungos e bactérias, também vai levar a eliminação para o ambiente de gás carbônico. E o processo de combustão, a queima. Quando você queima alguma coisa, acende o fogo ele vai consumir oxigênio do ar, mas ele vai liberar o gás carbônico. E existe uma única forma, gente, do gás carbônico ser retirado da atmosfera, já que ele está em grande concentração. É através de quê? Do processo de fotossíntese, que é feito pelas plantas, tá? Só que existe um problema, existe o desmatamento. Então, o desmatamento acaba retirando a única forma, que é pelas plantas, tá? De fazer o processo de fotossíntese e recolher o gás carbônico, retirar, sequestrar esse gás carbônico da atmosfera, ok?
O aumento expressivo, né, da concentração de gás carbônico na atmosfera, devido às grandes atividades humanas, principalmente as queimadas, né, e o uso também de combustíveis fósseis, né, como petróleo, carvão e pedra e os seus derivados, né. E com essa deposição, né, de excesso de carbono na atmosfera, aumentou o efeito estufa. Lembrando, gente, que o efeito estufa, você já deve ter estudado em geografia, né, que consiste num fenômeno natural, onde os raios solares chegam à superfície terrestre, parte é absorvida, parte é refletida e mantém-se, né, com essa absorção da luz do sol, esse calor, uma temperatura estável, né, para a vida no nosso planeta. Mas existem alguns responsáveis, né, por esse efeito estufa, né, esse aumento do efeito estufa, ou seja, o aquecimento global que seria a consequência. Quais são esses principais responsáveis? Nós temos o gás carbônico, nós temos o metano, nós temos também o vapor de água, que ficam bloqueando essa eliminação, né, essa radiação aqui, ó, que vai ser refletida. Então, o gás carbônico, ele vai ficar aqui, ó, e vai fazer com que muitos gases poluentes, eles fiquem aqui, ó, nessa região, por conta desse bloqueio, tá? E vai ocorrer o quê? Esses gases, como o gás carbônico e o metano, eles vão absorver muito calor, então vai ficar como se fosse uma estufa, né? Bastante quente. Então, nesse esquema, a gente tem a radiação solar sendo absorvida pela superfície terrestre e parte dessa radiação, ela vai ser refletida pela superfície, algumas vão ser absorvidas, né? Parte dessa radiação vai ser absorvida pelas nuvens, tá? O infravermelho, né, vai ser retirado aqui da superfície e aqui com o acúmulo, né, vai ocorrer que o infravermelho, ele é reintegrado, né, para a superfície pelas nuvens, ok? Mas ao todo, né, não só o gás carbônico vai estar aqui, tá, gente? O gás metano também vai fazer com que ocorra esse aumento da temperatura, ok? Bom, o aumento do efeito estufa, né? Nós temos aí a concentração de gás carbônico na atmosfera, né? O gás carbônico, ele é sim o principal gás responsável, né? A gente tem aqui só uma curiosidade, né? Antes da Revolução Industrial, a quantidade de gás carbônico na atmosfera era de 0,029%. Após a Revolução Industrial, então, por conta do processo de industrialização, né, ocorreu um aumento significativo, né? Às vezes você pode dizer, ah, foi pouco. Não. Foi significativo essa emissão de gás carbônico na atmosfera, pós-revolução industrial. Nós temos também o gás metano, né, que também é responsável pelo aumento do efeito estufa. Esse gás, ele vai ser liberado, né, do processo de decomposição da matéria orgânica, juntamente com o CO2, né, e também da digestão de ruminantes, né, são gases que são produzidos por ruminantes, como os bois, por exemplo, que, né, grandes rebanhos, né, de gado também tendem a produzir uma quantidade significativa de gás metano. Quais são as principais fontes, né, de emissão do gás metano? Os pântanos, tá? Bactérias pantanosas, elas produzem também o gás metano, né? Temos aqui a agricultura e temos a pecuária como fontes, né, de poluição, tá bom? Quais são as consequências, né? As consequências do agravamento do efeito estufa seria alterar a distribuição da flora e da fauna, né, na superfície terrestre, altera também o perfil dos continentes. Por quê? Porque pode ocorrer a elevação do nível dos oceanos, né, por conta do derretimento das calotas polares. Pode alterar também a produtividade agrícola. Por quê? Porque acaba mudando, né, o ciclo das chuvas. Pode destruir, né, por alagamento, vários centros urbanos que ficam ali à beira-mar. E podem também provocar aridez, né, em diversas regiões do globo, ou seja, tornar regiões, né, um processo de desertificação, por exemplo, né, tornando uma região muito árida, muito seca, tá, para o desenvolvimento. E vamos agora falar sobre chuva ácida, tá? A água da chuva normal, gente, ela tem um pH em torno de 5,6. Abaixo desse pH, a chuva ela já é considerada ácida.
ok? E qual seria a causa, né, dessa chuva ácida? Aonde acontece, né? Ela acontece próximo a grandes centros urbanos, tá? Que usam como fonte de energia o carvão, né? A queima do carvão, né, faz com que ocorra a eliminação para o ambiente de dois óxidos, tá, gente? O óxido de enxofre e o óxido de nitrogênio, que são utilizados esses produz então os óxidos de enxofre e do nitrogênio. Esses dois óxidos, eles vão para a atmosfera e vão reagir com o vapor d'água, tá, gente? E vai produzir dois tipos de ácidos que vão fazer parte dessa chuva ácida, que é o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, tá? O ácido sulfúrico, ele é proveniente da reação do óxido de enxofre com o vapor de água na atmosfera, e o nitrogênio também vai reagir com esse vapor de água e vai formar um ácido nítrico. Isso vai fazer com que a chuva ela tenha um teor de ácido bastante elevado, tá? Quais são as consequências dessas chuvas ácidas, né? Para o ambiente, né? Se aquela chuva ela se depositar num lago, por exemplo, ou num açude, seja qual for esse reservatório de água parada, vai ocorrer uma diminuição do pH daquela água, tornando aquele ambiente, né, impróprio para a vida. Ou seja, aquelas formas de vida que estão presentes naquele ambiente aquático, elas podem vir a morrer por conta que o pH, né, que essa água toda vai escoar para dentro dele e vai diminuir o pH, tá? Vai inibir também o crescimento do fitoplâncton, que são as algas, tá? São os produtores, né, das cadeias alimentares aquáticas, né? Isso vai prejudicar todo o restante dessa cadeia alimentar, que depende do fitoplâncton, né, que são os produtores como fonte de energia. Diminui também a biodiversidade, né, porque muitos vão morrer. Lesões na superfície foliar das folhas, essa chuva ela vai causar, né, um ressecamento dessa folha, ela começa a perder a clorofila e fica toda amarelada, tá? Interferência também no transporte de seiva pelas raízes, né? Isso prejudica o solo ácido, ele vai fazer com que a planta não consiga absorver água, né? Ocorre também destruição de bactérias e fungos, né, que vivem harmonicamente nesse solo, e também podem trazer prejuízos à saúde humana, né? Inúmeras doenças, inclusive doenças respiratórias, certo? Então, gente, o exercício dessa aula, ele vai na agenda de vocês, tá? E na próxima aula a gente dá sequência ao conteúdo, começando com a correção da atividade e seguindo com o conteúdo. Então, tenham todos uma boa aula, né? E um bom estudo.